Opa! Católicos querem saber. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje você vai notar diferenças, porque a gente está iniciando uma caminhada nova aqui no nosso canal no YouTube. A partir de agora, Católicos Querem Saber será um podcast. E a ideia é que aos domingos irá ao ar o podcast completo, a conversa inteira, e durante a semana a gente vai colocar cortes desse podcast para facilitar a você de pesquisar os assuntos, entender o que foi tratado no domingo no nosso podcast. Todas as semanas vamos tratar aqui assuntos atuais, assuntos da Bíblia, assuntos do catecismo da igreja. Vamos procurar entender como é o posicionamento católico diante de tantas coisas que nós somos chamados a nos posicionarmos. Vamos procurar saber qual é a opinião da igreja, o que a igreja ensina, qual é a doutrina católica e o que o Evangelho de Jesus Cristo nos orienta na nossa vida diária. Então, estamos começando com essa nova proposta, eu espero que você goste. Se você gostar, deixa aí o seu comentário que gostou, se inscreve no nosso canal, participa, interaja com a gente, porque aí eu vou perceber se está agradando, se o pessoal está gostando, e a gente vai continuar. Se você não gostar, a gente interrompe o projeto e tenta uma outra coisa, mas eu tenho a impressão que vai ser bom. Muito obrigado pelo carinho, pela companhia que você sempre me dá aqui na nossa programação do Católicos Querem Saber, tá bom? Esse programa não será feito só por mim. Vai ter uma equipe aqui trabalhando para levar o melhor a você. E quem vai conduzir o programa é o Tiago. Eu convidei o Tiago, ele tem um estúdio de podcast, ele faz vários podcasts, é Noar Podcast, você pode pesquisar aí no YouTube, no Instagram, que você vai ver o trabalho dele. E ele vai trabalhar aqui com a gente, conduzindo, ele que vai trazer as perguntas. Alguma coisa a gente até fala antes, mas a ideia é que seja totalmente natural. E o Tiago está à vontade, pode perguntar o que quiser. Se eu vou responder, eu não sei. Mas ele pode perguntar o que ele quiser, porque a ideia é fazer um bate-papo gostoso aqui para levar até você uma boa informação. Então, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao novo momento do Católicos Querem Saber. Quero cumprimentar o Tiago. Seja bem-vindo, Tiago, e muito obrigado por receber a gente aqui no seu estúdio, na sua casa. Muito obrigado, e eu estou muito feliz, muito honrado de participar desse novo momento, desse canal dos Católicos Querem Saber, e é muito legal a gente poder falar sobre informação verdadeira e que vai edificar a vida das pessoas. E quero dar uma boa tarde para você que está chegando aqui no canal, e como o Carlos disse, eu reforço, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, o seu comentário, e aliás, o seu comentário, a sua pergunta nesse episódio pode ser feita no nosso próximo episódio. Olha que legal. Então, durante o episódio surgiu uma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que no próximo episódio nós estaremos trazendo aqui para o Carlos poder responder ou não, né? Ou não, aí vai depender. Mas participe e deixe o seu comentário e manda para todo mundo, né? Manda nos grupos aí que você tem da igreja, da família, manda para os seus contatos aí no WhatsApp, compartilhe para todo mundo esse episódio. E, mais uma vez, muito obrigado por confiar no nosso trabalho, Carlos. É uma satisfação muito grande poder participar deste novo momento. E eu queria começar, né, o nosso bate-papo de hoje, nesse primeiro episódio, nesse episódio de estreia, querendo saber como surgiu a ideia do Católicos Querem Saber, como que surgiu essa inspiração e por que você decidiu começar esse canal. Eu já sou formado em teologia desde 2006, foi quando eu me formei teólogo, mas eu já dou cursos bíblicos desde 2001. Meu primeiro curso bíblico foi na paróquia de São Roque, em Olaria, Nova Friburgo, minha cidade.
Então, desde 2001, eu faço cursos bíblicos. Voltando um pouquinho antes, em 2000, eu era ministro da comunhão eucarística, ministro extraordinário da comunhão eucarística com 18 anos. E ia para uma capela numa zona rural aqui, próximo, chamado Barracão dos Mendes. Não sei se você conhece. Então, eu ia para lá, fazia celebração da palavra, dava catequese. Voltando um pouco antes ainda, com 14 anos, eu ia para a casa de uma senhora chamada Dona Luísa, que já é falecida, e toda quarta-feira à noite a gente fazia lá uma oração do terço e uma partilha da Bíblia. Então você vê que eu estou há algum tempo na caminhada, né? E o que eu sempre mais gostei foi de responder perguntas. Então, quando me chamam para ir numa paróquia, para ir num grupo, o que eu mais gosto é isso, deixa o tema livre, o pessoal faz perguntas. Então, há muito tempo eu venho falando da doutrina católica, ensinando a Bíblia, o Evangelho e respondendo perguntas. Sempre caminhei por aí. E aí, com o aparecimento das mídias sociais, das redes sociais, eu falei, vamos fazer alguma coisa lá. E aí eu comecei, em 1º de junho de 2022, o Católicos Querem Saber. Tinha outros perfis antes, mas não tão focados no estudo teológico. Aí, a partir de 1º de junho de 22, entrou no ar o Católicos Querem Saber, tanto no YouTube quanto no Instagram. E tem dado certo, o pessoal tem procurado, tem gostado, e eu tenho aproveitado esse momento para levar a Igreja Católica para dentro dos celulares e dos computadores das pessoas. Tem tido um resultado bacana e agora você começa a integrar aqui essa família de católicos que querem saber. É verdade. E essa união, né, de conhecimento, levar conhecimento e as pessoas absorverem conhecimento é muito bacana, porque as informações hoje dizem que vivemos a era da informação, mas que tipo de informação, né? Qual qualidade que tem essa informação? Então, quando a gente tem acesso a um conteúdo que tem base bíblica, base no catecismo, aí sim a gente pode acreditar e confiar naquilo que a gente está recebendo, né? Porque eu não sei como que é a sua visão, mas existe muita informação, muita coisa sendo dita, mas às vezes isso não está baseado com o que o Evangelho diz. Existe muita informação e pouca formação. Então, informação tem a vontade. Agora, a formação, que é o quê? A estruturação do seu pensamento, isso está pouco. Porque a pessoa ouve tantas opiniões, e houve tantas opiniões diferentes e divergentes e contraditórias que ela não consegue se formar. Ela fica com um acumulado de informação, mas ela mesma não tem formação para desenvolver o pensamento dela. E aqui eu sempre digo para os meus alunos, eu não quero aqui seguidores, eu não quero discípulos, eu não quero puxa-saco. Eu quero pessoas que tenham formação, ou seja, pessoas que sejam capazes de estruturar o pensamento delas, que não fiquem dependentes da minha opinião. Não quero isso. Eu quero que as pessoas aprendam a essência da fé católica e, a partir daí, aprendendo a essência, desenvolvam elas os pensamentos. Então, esse negócio, porque o Carlos Magliano falou, eu vou acreditar. Deus me livre. Não quero isso. Eu não sou guru, nem oráculo. Eu sou um teólogo que estou aqui colocando as bases da fé católica. Agora, você pegue essas bases, entenda e se forme a estrutura de pensamento que você tem e comece a você desenvolver teologia, pensar teologia, ter a sua opinião. Não fica dependente de mim. Perfeito. E falando em teologia, falando do Evangelho realmente, propriamente dito, se a gente olhar ali dentro do livro de Mateus, ali o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus ele tem uma mudança de vida muito brusca, digamos assim, né? Porque cobrador de imposto virou seguidor de Jesus. Exatamente. Né? Cara,
Eu fiquei com um pensamento, e aí já entra nessa primeira pergunta dos católicos querem saber. O fardo que Mateus dizia ali no Evangelho, né, que deveria ser essa troca com Jesus, do jugo de Jesus. O que isso significa e o que isso significou também até para o próprio Mateus na mudança de vida que ele teve e também se tem como aplicar isso na nossa vida nos dias de hoje. Então, a primeira coisa é entender o que é o cobrador de imposto na época de Jesus, porque hoje a gente tem cobradores de impostos, pessoas que trabalham na Receita Federal, são os cobradores de impostos hoje. Agora, não é a mesma coisa o cobrador de imposto hoje do cobrador de imposto que o Evangelho fala. Politicamente, analisando a situação da época de Jesus, Israel era tomado por estrangeiros, era o Império Romano, que era um império estrangeiro, um rei estrangeiro, que dominou a região. Então, eles cobravam altas taxas de impostos aos judeus para levar o dinheiro para fora. O dinheiro não circulava, não voltava como benefícios, como a nossa estrutura hoje quer ser, né? A gente paga o imposto ao governo para ele devolver em saúde, educação, nem sempre devolve, mas é outra questão. Mas lá era pior, porque lá nem tinha promessa, não vai voltar mesmo. O dinheiro sai e vai para Roma. E os romanos tinham, naquela época, em Roma, 1 milhão de habitantes. E esse pessoal não trabalhava. Os moradores de Roma, os que tinham mais parte do governo, viviam apenas de gastar o dinheiro dos impostos que Roma cobrava dos territórios dominados. Então, você pagava o imposto e o imposto ia embora mesmo. Não tinha essa, não vai voltar em nada. Foi embora. Então, era um assalto que Roma fazia em Israel. E Mateus era um funcionário de Roma. Ele era considerado um traidor. Por quê? Porque ele, sendo judeu, se vendia para Roma, ou seja, trabalhava para Roma. Então, ele cobrava o imposto dos irmãos dele, do pessoal de sangue dele, para mandar o dinheiro para fora. Então, isso era um escândalo. Era tido como um traidor. Era tido como alguém que estava negando a pátria, alguém que estava negando a família, alguém que estava negando o sangue. Esse era Mateus. Então, os religiosos, aqueles que defendiam a supremacia judaica sobre outros povos, o sangue judeu, o povo escolhido, ficava apavorado com Mateus, sendo judeu, fazendo isso. Muito bem. Jesus passa por Mateus e fala, vem e segue-me. E Mateus deixa a coletoria de impostos e vai seguir a Jesus. E aí Mateus vai para casa, chama Jesus para um jantar e chama todos os amigos dele para o jantar. Quem eram os amigos dele? Outros cobradores de impostos. Então a casa de Mateus lotou de gente pecadora, aos olhos dos religiosos, aos olhos do pessoal de Israel. Ali está o pessoal que rouba nosso dinheiro e manda para Roma. A cúpula. Ali está a cúpula do pessoal que nos assalta, tira o nosso dinheiro, não respeita a nossa pátria, não valoriza o nosso sangue. Está entendendo? Tô. Aí Jesus está lá, comendo, conversando, e do lado de fora está o pessoal religioso, fariseu, apontando lá. Olha onde está Jesus. Está no meio dos pecadores. Aí eu vou chegar na pergunta que você me fez. Mateus é o único que fala dessa troca de jugo, né? Mateus escrevendo sobre Jesus, Jesus dizendo, receba o meu jugo, receba o meu peso, tira o peso que você está trazendo e pega o meu. O que significa isso? Jugo era uma vara de madeira que se colocava nas costas, se apoiava aqui e pendurava alguma coisa para carregar. Um exemplo, 2 vasos d'água. Tinha o jugo, aquela
vara aqui, pendurava de um lado uma vasilha d'água e do outro a outra e ia levando. Isso era um jugo. Jesus fala para tirar o jugo que você está carregando e pegar o dele. Porque você pegando o dele, você vai ter descanso. Ou seja, o peso que você está carregando, você não vai ter descanso. Mas pega o dele que você vai ter descanso. O que é isso, Tiago? Qual era o jugo que aquelas pessoas estavam carregando? Qual era o jugo que Jesus fala, deixa esse, pega o meu? É o jugo de todas as leis que o Antigo Testamento impunha às pessoas. Jugo que fazia a vida se tornar muito difícil. Por quê? Porque você tinha uma quantidade de normas e regras religiosas a cumprir que ninguém conseguia cumprir, porque eram muitas regras. Dá uma lida lá em Êxodo, em Levítico, em Números, em Deuteronômio, dá uma lida na quantidade de regras, normas, imposições religiosas que eles tinham que cumprir. Por exemplo, os fariseus contavam 613 leis que eles tinham que cumprir todo dia. Você já imaginou? Então era um jugo. Então a pessoa não conseguia cumprir esse jugo, porque só se você nascesse 10 vezes para você poder ter um nível de perfeição. Então você não conseguia cumprir esse jugo e começava a ou julgar o outro, que não consegue cumprir. Então pega pedras na mão para jogar em quem não consegue cumprir. Ou você se tornava alguém totalmente discriminado na sociedade. Você era um discriminado, como Mateus era. E como muitos outros que o Evangelho vai apresentando eram discriminados. A mulher que tinha o fluxo de sangue, aquilo diante da lei, ela era uma pecadora. Por ter aquele fluxo de sangue, ela era considerada amaldiçoada. Então aquilo era um jugo para ela. Viver como alguém que está debaixo de uma maldição porque tem um fluxo de sangue. O leproso carregava um jugo pesado porque ele era leproso e a lei do Antigo Testamento enxergava ele como um pecador. E aí você vai vendo Jesus encontrando-se com essas pessoas e perdoando essas pessoas e libertando essas pessoas do jugo. Qual jugo? O jugo das leis, o jugo da imposição religiosa que discrimina, que não perdoa, que pega a pedra na mão para atacar no outro. Então Jesus fala, tira esse jugo que você está trazendo, ou seja, tira esse monte de lei que você está carregando e pega o meu jugo é suave, meu fardo é leve, porque o meu jugo é perdoar. O meu jugo é compreender que Deus perdoa. O meu jugo é você ter misericórdia. O meu jugo é você receber a misericórdia dos outros. O meu jugo é suave. Então a gente tem a opção aí de ser ou seguidor de Moisés, das leis de Moisés, ou seguidor de Jesus, do jugo suave, né? Sim, então isso é o Evangelho. O próprio Mateus usufruiu, então, disso. O próprio Mateus, claro. Porque a história que ele conta começa com o encontro dele com Jesus, né? A partir do capítulo 9 ali, Jesus está na casa de Mateus, recebendo todas as críticas do pessoal do jugo, do pessoal que estava acusando. E aí chega lá no capítulo 11, tem a fala de Jesus sobre o jugo. Perfeito e interessante. E como que isso se aplica também até os nossos dias atuais, né, Carlos? Porque nós vemos hoje... Não sei se vai ser pesado o que eu vou falar, mas se for tudo bem também, mas uns novos fariseus, né? Uns novos doutores da lei que querem julgar de todas as formas, e aí o jugo, né, que seria esse que você está falando, de libertar as pessoas daquela lista de regras que tem que cumprir, hoje em dia meio que se renova das pessoas apontando também para os outros, né? A gente trazendo até em base de uma publicação que você fez no seu Instagram,
sobre a questão da Maria Madalena, né? Olha, eu te perdoo, né? Se ninguém que te condenou, eu te perdoo. Mas hoje coloca um mas lá na frente, né? Jesus diz, te perdoo, não volte mais a pecar. Mas se pecar de novo, aí não tem mais perdão, não. Isso é verdade, o que não é verdade. Inclusive, Maria Madalena não está na Bíblia, mas pode ter acontecido dela ter pecado novamente. Como que você enxerga isso? Como que a Bíblia, a doutrina da igreja enxerga isso? Então, deixa eu só fazer uma observação a você. Tá. Não é Maria Madalena. Ali é uma adúltera. João capítulo 8, que trata da mulher apedrejada, é uma adúltera. Não tem o nome dela. É uma mulher que que estava participando de um adultério. Sim. Se ela estava traindo o marido, ou se ela era a mulher que um homem casado, estava com ela, a gente não sabe. Era uma adúltera. Inclusive, Maria Madalena nunca foi prostituta nem adúltera. Tá? O texto bíblico nunca apresentou Maria Madalena assim. E da onde saiu isso, então? Porque essa é uma novidade, né, Thalia? Para todos nós. Eu sou católico e quero saber. Isso aí é o seguinte, Tiago, olha que interessante. No capítulo 7 de Lucas, a gente tem a cena de uma prostituta perdoada. Jesus está na casa de Simão, o fariseu, e entra uma prostituta e lava os pés de Jesus com as lágrimas, enxuga com os cabelos, e ela recebe o perdão de Jesus. Isso é Lucas capítulo 7. Acaba a cena, entra Lucas capítulo 8, Lucas começa a descrever as mulheres que acompanhavam Jesus. Aí Lucas diz que lá no meio dessas mulheres está Maria Madalena, da qual Jesus tirou 7 espíritos. Aí o que fizeram ao longo das interpretações bíblicas? Juntaram a prostituta do capítulo 7 com a Madalena dos 7 espíritos do capítulo 8, como se fosse a mesma pessoa. Mas o texto bíblico não diz que é a mesma pessoa. Inclusive, o que diz de Madalena é que tirou dela 7 espíritos. O que isso tem a ver com prostituição? Então, isso foi juntado e entrou na história. E ficou essa má fama de Madalena. Ela tem uma má fama terrível. O que se sabe hoje, pelos achados arqueológicos, é que Madalena ela era de uma cidade chamada Magdala, por isso que o nome dela é Madalena, é Maria de Magdala, é uma cidade próxima ali à região onde Jesus pregava, e é uma cidade próspera, uma cidade que na época tinha boa condição. E como Lucas cita no capítulo 8 que Madalena apoiava o movimento de Jesus financeiramente, Madalena e outras mulheres que são citadas, elas patrocinavam o grupo dos apóstolos. O que era um absurdo, porque Jesus era um homem sustentado por mulheres. Jesus está na contramão da cultura toda. Mas ela patrocinava o grupo de Jesus. Então, por ser de uma cidade relativamente próspera e ainda ter condição de sustentar o ministério de Jesus, entende-se que Madalena era uma pessoa de posses e que não tem relação nenhuma com prostituição, como entrou isso na história. Mas vamos salvar Madalena dessa má fama aí. Perfeito, tá, perfeito. Agora eu aprendi. Olha, até 5 minutos atrás eu achava que Maria Madalena era prostituta. E essa que você comentou, do João capítulo 8, de Jesus falar das pedras, atira a primeira pedra, é uma outra pessoa. É uma adúltera. Então tem a prostituta do capítulo 7 de Lucas, tem a Madalena do capítulo 8 de Lucas e tem a adúltera do capítulo 8 de João. São 3 pessoas completamente diferentes. São 3 pessoas diferentes. Perfeito. E aí, voltando então à pergunta inicial, né, sobre essa questão dos novos fariseus, né, sobre Jesus perdoa, mas o que você tem a dizer sobre isso? Qual a visão que a igreja tem sobre essa questão do perdão? Isso é um horror. É um horror. Porque o pessoal pegou essa frase de Jesus. Vamos lá. Ninguém te condenou? Jesus perguntou para a mulher. Não, porque o pessoal já tinha ido embora, né?
pessoal religioso, Uhum. fariseus, doutores da lei, escribas, chegaram com pedras na mão e falaram para Jesus: ó a lei, ó o jugo aí, a lei manda a gente apedrejar a mulher que está em adultério, mandava apedrejar o homem também, inclusive o homem primeiro, mas o homem desapareceu, só levaram a mulher lá. Vai que o homem estava ali também com a pedra na mão, não sabemos, mas tudo é possível. Então botaram a mulher lá, foi pega em adultério. Provavelmente essa mulher devia estar até enrolada num lençol, com pouca roupa, porque ela tinha sido pega em flagrante. Diante do templo, jogaram a mulher lá. Ó, o que a gente faz? E aí, todo mundo com pedra na mão, Jesus falou: ó, fique à vontade para apedrejar, mas atire a primeira pedra que não tiver pecado. Quem não tiver problema nenhum com a lei, pode apedrejar, fica à vontade. Aí o pessoal foi largando as pedras e foi indo embora. Só fica quem na cena, Tiago? A mulher e Jesus, a adúltera e Jesus, a pecadora e Jesus. Os donos da lei, os maiorais, eles saem de cena. Ou seja, o meu papel diante de um pecador termina ali. Largar as pedras, ir embora. Quem resolve problema de pecador não sou eu, é Jesus. É Ele que é o Salvador do mundo. É Ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a cena é claríssima. Todo mundo que vem acusar a mulher, Jesus fala: pode ir embora, meu filho, você tem problema com a lei também. Então, o pessoal sai de cena, o religioso sai de cena, o cristão sai de cena, acabou. Aí agora é Jesus e a mulher. Aí Jesus fala com ela: ninguém te condenou? Ela fala: não. Pois é, eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Aí o religioso volta, pega essa cena. Quando eu digo religioso, estou dizendo o fanático, né? O religioso fanático. Então, quando eu falar religioso aqui, você completa: o religioso fanático. O religioso fanático pega a frase vá e não peques mais, coisa que Jesus disse na intimidade dele com a mulher, com a pecadora. Vá e não peques mais. Aí ele pega essa frase e agora transforma isso numa ameaça. Aí toda vez que você fala em perdão, alguém fala assim: mas vá e não peques mais. Ou seja, pegou a frase que Jesus disse, ele e a mulher, e agora usa como um argumento para continuar botando medo nas pessoas. Jesus perdoa, mas ele disse: vai e não peques mais. Tiago, Jesus perdoa você, mas se você pecar de novo, lá, hein? Uma até escreveu na minha rede social, dizendo que Jesus perdoa e disse: vai e não peques mais, só que se pecar de novo, tem que aguentar as pedradas que vai receber. Então, quer dizer, é um Jesus muito esquisito, porque ele manda a gente perdoar 70 vezes 7 num dia, mas ele mesmo só perdoa uma vez, é isso? Então ele diz para pecador: vai e não peques mais, porque se pecar, eu mesmo vou pegar uma pedra e tacar em você. Será que ele disse isso para ela? Será que esse é o sentido? Isso tem a ver com o caráter de Jesus? Ou ele disse, como a gente diz para qualquer um: olha, vai e não peques mais, ou seja, saia fora do adultério? Isso aí não tem nada a ver. Agora, sabendo que a pessoa vai ter pecado ainda, evidentemente. E o perdão de Deus se extingue, é um perdão para cada um que Deus deu. Se você gastar, acabou. Entende, Tiago? Então, essa frase de Jesus não é e nunca foi ameaça. Até porque eu não posso dizer isso para todo pecador: olha, vai e não peques mais. Eu não posso dizer. Porque isso é intimidade de Jesus com o pecador. E Jesus, na intimidade com o pecador, disse isso, mas às vezes disse outra coisa também. Quando ele esteve com a samaritana, João capítulo 4,
4 capítulos antes desse, de estar com a adúltera. Uhum. A samaritana já tinha tido 5 casamentos e agora estava com um marido que nem era dela. Você imagina que a mulher era do auê. Jesus não disse para ela, vai, não peques mais. Não, para ele ofereceu água da vida. Quando Jesus curou um paralítico, que desceram pelo telhado e botaram na frente dele, Jesus disse, vá, teus pecados te são perdoados. Jesus não falou, vai, não peques mais. Ele disse apenas, teus pecados estão perdoados. Quando ele foi na casa de Zaqueu, que era um outro cobrador de impostos, era o chefe dos cobradores de impostos, tinha roubado pra caramba, Jesus falou nada. Zaqueu falou, vou distribuir aqui o que eu... vou devolver de quem eu roubei. Jesus, hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus falou, Zaqueu, mas não faz mais não. Que você... Então, por que quando a gente fala em perdão, tem sempre algum cristão para falar de condenação? Isso é terrível, Tiago. E acaba anulando a nossa vida também como católico, porque com esse pensamento não faria um pingo de sentido a gente se procurar o padre para se confessar. Porque se o perdão é uma vez, por que nós vamos estar ali buscando a reconciliação também? Claro. Porque a nossa vida é assim, a gente cai, se arrepende, levanta, depois cai de novo, e assim a gente vai tocando a nossa vida como cristão. Então, as pessoas que acabam jogando essa pedra no outro, acaba que, se ela olhar para dentro de si mesmo, se ela olhar para dentro do coração dela, ela muito provavelmente não vai ter a coragem daqueles doutores da lei que jogaram a pedra no chão. Talvez ela mesmo, cheia de pecado, vai continuar atacando, né? O grupo que Jesus mais criticou no Evangelho não foi grupo de prostitutas, não foi grupo de cobradores de impostos, não foi grupo de gente que ficava bebendo e comendo. O grupo que Jesus mais criticou no Evangelho é o grupo dos fariseus, que eram homens leigos, não eram sacerdotes, mas extremamente rigorosos da lei, do jugo, daquele peso de que tem que ser perfeito. Em Mateus capítulo 23, lê o capítulo 23 todinho, depois você me fala. É um capítulo inteiro de Jesus descendo a cacetada nos fariseus. E em algum momento Jesus diz assim, vocês colocam fardos sobre os ombros dos outros que vocês mesmos não são capazes de carregar. Esse é o fardo que Jesus está falando lá no capítulo 11 e que ele repete no 23. Perfeito. É aquele fardo de cobrar do outro um perfeccionismo. O outro tem que ser perfeito. O outro tem que ter autocontrole. O outro não pode fazer isso. Por que eu vou cobrar do outro algo que eu não posso cumprir, Tiago? Eu, Carlos Magliano, não posso cumprir, não consigo cumprir uma série das leis. Estou confessando aqui para você. Se você perguntar qual eu sou capaz até de dizer. Eu tenho vários pontos que eu não cumpro da lei. Por quê? Porque eu sou mau, tenho ódio a Deus? Não. A minha limitação me impede de ser perfeito. Então, como é que eu vou dizer para você, Tiago, não peques mais? Como é que eu vou abrir a boca e falar isso, Tiago? Isso é uma vergonha. O católico que faz isso não entendeu nada. Ele não entendeu que o papel do cristão termina no soltar as pedras, virar as costas e deixar o pecador com Jesus. Se Jesus vai dizer para o pecador, vai, não peques mais, se Jesus vai dizer somente, teus pecados são perdoados, se Jesus vai dizer somente, vai, a tua fé te curou, se Jesus vai dizer somente, toma a água da vida, é problema de Jesus com o pecador, eu não sei o que Jesus vai falar com ele. Sim. Então, isso é pregar o evangelho. Só que, quando você fala isso, o pessoal está dizendo assim, você é relativista. Sim. Você está apoiando o pecador. Então, Jesus é relativista e Jesus está apoiando o pecador. Porque a única coisa que ele ensinou no evangelho foi isso. Perfeito. E pegando esse gancho dessa questão de indignação, perdão e tudo mais,
recentemente, né, surgiu uma grande polêmica que foi a abertura dos Jogos Olímpicos, né? Rapaz. Vamos tacar fogo no parquinho. Mas teve aquela cena lá que estão dizendo que foi uma paródia, uma imitação ou da alusão à ceia, né? Feita o quadro lá do Leonardo da Vinci. Exatamente, a última ceia lá do Leonardo da Vinci. Então, muitos cristãos se sentiram ofendidos por aquilo e muitos cristãos revoltadíssimos, muitos cristãos dizendo que a França merecia ser castigada, que eu vi esse tipo de comentário. E isso traz uma certa semelhança com o que aconteceu com o Rio Grande do Sul, né, de um Deus vingativo que vai jogar desgraça e tudo mais. São várias perguntas, mas eu quero começar por a principal, né, que eu vejo nisso. Por que que o cristão tem tanto ódio de uma situação que nem tinha questão religiosa ali no meio? Ali era uma festa esportiva que fizeram alusão a algo que poderia ser ali o quadro do Leonardo da Vinci e levaram isso como uma afronta religiosa. Isso daí é uma autodefesa? Faz sentido, não faz sentido? Isso aí sozinho dá um podcast. Isso aí. Vamos que vamos. Bom, primeiro, vou começar por aqui, ó. Primeira coisa, ofender a fé de ninguém é legal. Então, o meu primeiro posicionamento, no meu primeiro artigo que eu escrevi sobre isso na rede social, foi dizendo o seguinte: achei desnecessário você citar a fé de alguém num contexto fora do sagrado. Isso é desnecessário, Tiago. Você transformar a mesa em uma passarela. A mesa para o cristão, para o católico, é sagrada, é o altar. É onde realiza-se o sacrifício de Cristo, em cada missa. Então, ali mexeu com a Santa Ceia, mexeu com a missa, mexeu com a Eucaristia, mexeu com muita coisa que é desnecessário. Eu sei que aquelas pessoas são drag queens, homossexuais e de vários tipos de comportamento. Eles querem a inclusão. Mas você não busca a inclusão não incluindo os outros. Então, quando eles vão fazer uma manifestação, e eles têm todo o direito disso, mas eles também têm que fazer uma manifestação incluindo o outro. Eles têm que pensar, isso aqui vai ser lido como? Compreende? Uhum. Então, eu vou fazer uma manifestação porque eu quero ser incluso. Mas eu vou desrespeitar a fé do outro. Então, eu não estou incluindo o outro. Então, eu achei desnecessário, descabido, atrevido. Não gostei. Ponto. Agora, outras observações. Saiu, depois da polêmica, que não era o quadro do Leonardo da Vinci, que era um quadro de um autor francês que mostra a festa dos deuses pagãos, que remete ao Olimpo, das Olimpíadas. Tudo bem, mas o que saiu é que era o quadro do Leonardo da Vinci. Depois eles disseram que não era. Se era ou não era, eu não sei. Se era e depois mudaram a versão, eu não sei. Eu vi o outro quadro, não sei se você chegou a ver. É uma mesa também, mas o pessoal está em outra disposição, é diferente. Eu vi. O pessoal está em pé. Não era aquela posição que era muito semelhante ao quadro do Leonardo da Vinci. Então, eu tenho a impressão, agora é um julgamento meu, que era a inspiração do Leonardo da Vinci e aquele outro também, e aí como fedeu muito, deu muita catinga, aí falaram, não, mas é outro. Tudo bem, ótimo, eu não vou discutir isso, eu não entendo de arte, tudo bom. Mas vamos agora supor que era o quadro do Leonardo da Vinci. Agora, na suposição, porque disseram que não era, mas na imagem parece, não era, vamos dizer, mas vamos supor que fosse. O que me chamou a atenção foi a reação de alguns cristãos. Reação de violência. Reação, inclusive, parabenizando o Islã, que quando se mexe com Maomé, a pessoa morre. Então, por que os cristãos não podiam fazer parecido com isso?
Ou seja, você deixa de ser seguidor de Cristo e vai ser seguidor de Maomé para defender Cristo. É um troço esquisitíssimo. Então, veja, a minha crítica foi a reação de alguns cristãos. Reação que colocava Deus como um castigador. Porque agora Deus vai castigar. Uma escreveu lá, como brincaram com Jesus no carnaval e veio a pandemia, agora vai vir coisa muito pior. Ou seja, Deus é vingativo, Deus não tem nada de perdoador, nem de amoroso, ele é vingativo. Mexe com ele que você está ralado. A ideia é essa. Inclusive afetar pessoas que não tinham nada a ver nada com a situação. Nada a ver. Então, quem morreu na pandemia é porque Deus se irou por uma brincadeira no carnaval. Mas que é isso? Que Deus é esse? Esse não tem nada a ver com Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, sempre que escreve a carta dele, ele põe o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Deus que não é de nosso Senhor Jesus Cristo pode matar, pode fazer o que quiser. Agora, o Deus que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, não é assim. E tem um detalhe sobre o quadro, Tiago. O quadro Leonardo da Vinci, primeiro, foi pintado por alguém que provavelmente era homossexual. Os biógrafos do Leonardo da Vinci têm uma discussão ali, mas a maioria deles aponta que Leonardo da Vinci era homossexual. Tinha caso com alguém que ele adotou. Primeira coisa é isso. Segundo, o quadro do Leonardo da Vinci nenhuma obra cristã é. Porque ele foi feito na Renascença quando se estavam tirando os valores cristãos de cena. No fim da Idade Média, quando estavam fazendo a revolução, a renascença, ou seja, a sociedade está renascendo sem os valores católicos. Era isso. E ele pinta os apóstolos sem auréola. Era uma novidade na época, porque sempre os apóstolos eram postos com auréola, para mostrar a santidade deles. Nenhum apóstolo do quadro Leonardo da Vinci tem auréola, porque Leonardo da Vinci quis mostrar a santidade nada, são homens comuns. Então, o próprio quadro do Leonardo da Vinci, na época, já era um escândalo. Mas aí o pessoal não sabe nada, e fica um julgamento horroroso, uma briga doida, e eu vou defender a Eucaristia. Cheio de ódio, né? Tá bom, o que é Eucaristia? Não é o Cristo que morre pelos pecadores e disse, vai e faça o mesmo? Fazer o mesmo na Eucaristia, você acha que é só o gesto de partir o pão na missa? A missa para você se reduz a isso? Fazer isto em memória de mim é entregue-se também. Entregue-se em perdão, em misericórdia, como eu estou fazendo. O que tem a ver um cristão diante do altar, um católico diante do altar, ouvindo as palavras de entrega e de perdão do Cristo na Eucaristia, que morre pelos pecadores, ele sai da igreja e não perdoa nada, porque mexeram com a minha fé, então eu revolto mesmo, eu brigo mesmo. Qual é o sentido que isso tem? Que missa é essa que ele frequenta? Só que eu, por falar isso aqui, vocês vão ver os comentários aí do vídeo. Depois vocês leem e me contam. Mas é interessante, né? Porque o próprio quadro do Leonardo da Vinci, né, é uma polêmica, né? Tem o filme O Código da Vinci. Aí já é uma outra ideia em cima daquilo. Então, mas você vê que o próprio quadro gera, dentro do cristianismo, uma polêmica terrível, né? Porque o João que está ali, ele é um João bem feminino, que está ao peito, reclinado ao peito de Jesus, porque no Evangelho de João fala que ele reclinou o peito. Só que Leonardo da Vinci fez um rosto bem feminino, porque por causa, talvez, da homossexualidade de Da Vinci, ele pinta os homens com aspectos femininos. Certo. Então, aquele João do quadro é bem feminino. E aí,
o autor do Código da Vinci, que já é uma outra problemática, diz que ali não é João que está ao peito de Jesus, é Madalena, Maria Madalena, e que ela era mulher de Jesus. Isso. Rapaz, o troço vai longe. Vai longe, sabe? Vai passando as décadas e vai surgindo novas polêmicas vai em surgindo, cima. Mas, Carlos, dentro dessa perspectiva toda, né? O que a igreja fala para que nós, cristãos, leigos, que queremos ser imitadores de Cristo, nos deparando com uma situação dessa, que vamos botar aqui a fé está sendo atacada. Sim. Qual é a nossa posição? O que nós devemos fazer? A gente finge que não viu, denuncia, perdoa, mas esse perdão a gente comenta alguma coisa ou não comenta nada? Qual deve ser a nossa posição como cristão perante uma situação dessa? Legal, Tiago. O cristão católico é profeta, sacerdote e rei, né? O batismo nos dá isso. Profeta é aquele que tem uma fala em nome de Deus. Esse é o profeta. É aquele que denuncia a injustiça, é aquele que, em nome de Deus, ele põe limites. Isso tudo é o profeta. Não tem nada a ver com adivinhar futuro, vou te dar uma profecia. Isso é bobagem de outros tempos. Uhum. Biblicamente falando, o profeta é isso que eu acabei de dizer. Agora, o cristão tem que ser profeta, né? Algo está errado, ele denuncia. Algo está sendo ofensa a alguém, denuncia. Se foi o quadro de Leonardo da Vinci, se foi a Última Ceia que foi achincalhada lá, denuncia. Diga que não gostou. Ponha limite. Ok. Agora, ao lado disso, perdoe. E quando é que a gente sabe que houve perdão? Quando não há desejo de vingança. Quando não há desejo de condenação do outro. Ou seja, eu denuncio para o outro crescer. Não é eu denuncio para o outro morrer. Então, quando eu digo, não gostei da brincadeira e Deus vai te punir, não tem perdão aí. Tem um desejo de vingança. Quando eu digo, não gostei da brincadeira e você vai ser condenado no inferno, não tem perdão aí. Tem desejo de vingança, de condenação. Agora, quando eu digo, não gostei da brincadeira, mas segue em paz, comigo você está zerado e Deus te abençoe. Houve perdão. E o que eu vi em muitos comentários é que o cristão teve a voz profética, eu não gostei, mas não teve perdão, teve condenação. E é estranho, isso eu acho que tem que ser estudado. Por que é que muitos religiosos fanáticos falam com prazer que o outro vai ser condenado? Falam com prazer quando dizem, o inferno te espera, você vai ser condenado, Deus vai fazer a sua justiça sobre você. Por que esse gosto pela condenação de alguém? Isso é uma deturpação completa, mental, psicológica. Eu não digo nem de um cristão, eu digo de qualquer pessoa que tem prazer em dizer que o outro vai ser condenado ao inferno. Isso é um sadismo, isso é doença, isso é anomalia. Se um católico, um cristão, crê de fato em Deus e que Deus é Pai, ele choraria, Tiago, se soubesse que um irmão dele está sendo condenado no inferno. Ele passaria mal por saber que tem um irmão dele que pode ir para o inferno.
Mas se ele diz com tanto prazer que vai para o inferno e Deus vai te punir e Deus vai mostrar a sua justiça, se ele fala isso, eu duvido que ele creia nesse Deus que é Pai e é Pai nosso. Porque nenhum pai, eu sou pai, você é pai, nenhum pai fica satisfeito se alguém disser que o seu filho vai ser condenado. E como é que você acha que o pai fica se vê alguém dizendo que um filho dele vai ser condenado? Aí a gente volta na cena de João 8. Larga a pedra, vira as costas e deixa o pai conversar com o filho. Isso é o que eu penso. Que reflexão. E isso é algo para a gente realmente levar para a nossa vida, né? Porque se fala realmente com muito gosto, né? O castigo de Deus. Isso, o castigo de Deus vai cair. A mão de Deus vai pesar sobre você. Eu não vejo esses pregadores de rodoviária. Você já viu o pregador de rodoviária? Já. Eu nunca vi esse pregador de rodoviária pregando assim: o perdão de Deus veio sobre nós. Sempre falando sobre o fim do mundo. Seja misericordioso com teu irmão. Seja construtor da paz. Eu nunca vi um pregador de rodoviária pregando bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes. Felizes aqueles que promovem a paz. Nunca vi. Eu sempre vejo, olha o castigo de Deus, o fim do mundo está chegando, Jesus está voltando, como se fosse uma ameaça. Eu não sei, Tiago. Eu tenho a impressão que eu estou lendo a Bíblia toda errada. Eu tenho essa impressão. Você falou sobre inferno, né? Sobre a questão de condenação ao inferno. Eu acho que seja algo interessante para a gente puxar, né? Você está com esse livro amarelo aí, que é o né? Catecismo da Igreja Católica. Isso, você pode... Eu trouxe aqui, gente, o Catecismo, eu trouxe a Bíblia, com medo do Tiago. Não. Porque aí eu me defendo dele assim, ó. Mas eu vou aproveitar que você trouxe esse livro amarelo, até para quem não conhece, né? Como o Carlos disse, é o Catecismo da Igreja Católica. O que é o inferno? Que esse livro amarelo diz pra gente o que é realmente o inferno, porque criam também muitas histórias e dizem muitas coisas sobre o que é ser condenado ao inferno, mas a doutrina da Igreja Católica, o que ela diz, o que é o inferno, que tantas pessoas querem que os outros vão para lá. O inferno é um estado, não é um lugar, mas é uma condição da alma. Então, começa aí, né? Quando a gente fala de mundo espiritual, a gente não fala de lugar. Onde é o céu? Onde é o purgatório? Onde é o inferno? Não tem onde. Onde é uma situação aqui do planeta Terra com geografia. No mundo espiritual não existe onde. Tá difícil da gente situar, né? Como é que não tem um lugar? Mas é espiritual. Mas vamos lá. O inferno é um estado, uma condição, quando eu disser estado, é uma condição da alma, de ausência absoluta de Deus. Isso é o inferno. É a ausência absoluta de Deus. Essa é a pena do inferno, esse é o fogo do inferno. Não imagina o capeta com um caldeirão, botando fogo, e te cozinhando, mas é a ausência de Deus, porque nele vivemos, nos movemos e existimos, diz Atos dos Apóstolos, né? Em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Então, se tem ausência de Deus, a vida perdeu totalmente qualquer sentido. Então, o inferno é isso. É a ausência absoluta de Deus. Enquanto o céu é o contrário. O céu é a presença total de Deus. É você ver a Deus face a face. É que o catecismo chama de visão beatífica. Ver a Deus. Isso é o céu. O inferno é o oposto disso. Então, da mesma forma que hoje a gente consegue experimentar um pouco do céu na nossa vida hoje, quando nós vivemos essa intimidade com Deus, algumas pessoas podem já viver o inferno também, hoje na vida delas, quando ela tem essa ausência completa de Deus na vida dela, que não tem essa busca por Deus, já é também uma forma de viver o inferno assim, hoje, né? Tem um detalhe aí. Tá. Porque aqui a gente pode mascarar a ausência de Deus com outras coisas. Por exemplo? Por exemplo, dinheiro. Por exemplo, sexo desregrado. Por exemplo, drogas.
Então eu não tenho Deus na minha vida, mas eu tenho outras coisas. E aí eu vou usando essas muletas. Entendi. Mas, terminada essa passagem por aqui, Tiago, não tenho mais muletas a encobertar a ausência de Deus. Aí é a falta de Deus mesmo. Então, nesse mundo, aqui, planeta Terra, a gente nem experimenta integralmente o que é o céu e nem o que é o inferno. A gente tem sombras do céu ou do inferno. Experimentar isso, de fato, é após essa vida. Então, após essa vida, eu posso me encaminhar para o céu, para o inferno, a partir das escolhas e do que eu fui construindo aqui. Só que tem um detalhe, eu sempre gosto do detalhe, né? A gente está estudando esse ano, no curso bíblico, Romanos. E tem um só pecado que Paulo diz que é o pecado que nos leva à perdição, à condenação mesmo. Paulo cita vários pecados, mas ele diz que um é o egoísmo. É quando você se fecha em você. O egoísmo, para Paulo, em Romanos, é o pior pecado. É o único que é capaz de te condenar. Por quê? Porque o egoísmo fecha você em você. Você deixa de se abrir ao outro. Você deixa de fazer o que Deus propõe. Porque você se torna o centro de tudo. Então, quando você está em egoísmo, olha onde eu vou chegar agora, presta atenção. Você, quando está em egoísmo, você está em total oposição ao que é ser igreja. Porque igreja é uma palavra grega que significa encontro humano, estar com o outro, ir para fora. Isso que o Papa Francisco fala, igreja em saída, é isso, é igreja, é ir para fora. É ir ao encontro do outro, é se abrir ao outro. O oposto disso é o egoísmo. Então, olha que interessante, na Bíblia, egoísmo é antônimo de igreja. Se eu estou em egoísmo, eu não estou em igreja, eu não estou aberto. E quando eu entro numa atitude julgadora, Tiago, eu estou em egoísmo, eu não estou em igreja. Quando eu estou numa de você vai para o inferno, eu estou certo, eu estou falando em egoísmo. Egoísmo. O meu ego está inflamado. Egoísmo. Quando eu digo, meu irmão, você errou, mas eu te perdoo, vem cá caminhar comigo. Aí eu estou em igreja, entendeu? Estar em igreja é dizer que o outro errou. Mas convidar ele para caminhar contigo e estar totalmente sempre aberto a ele, sem desejar condenação. Então, o que é o inferno? O inferno é o seu egoísmo elevado à máxima potência, quando você vai se encontrar com o vazio absoluto do seu ego inflamado sem Deus. Foi difícil? Não, mas cada coisa que você fala surge novas perguntas, né? Pois é, ainda bem que a gente vai fazer um podcast de 20 horas. Exatamente. Mas dentro disso tudo que você falou, Carlos, pode ser viagem da minha cabeça, eu se também for. Tô viajando. Vamos lá. Essa é a diferença entre Pedro e Judas, porque Pedro negou, Judas traiu, Judas cometeu suicídio, né? Que relata. Pedro se tornou papa, né? Claro que Jesus instituiu a igreja antes, mas Pedro deu seguimento na igreja. Isso foi o que foi o diferencial entre os dois, que Pedro recebeu esse perdão, né? Ele se sentiu perdoado, e Judas ele se sentiu condenado. Eu vejo igual você. Pedro, ele teve a oportunidade, ele se deu a oportunidade de voltar. É o filho pródigo. Pedro foi e voltou. E ao voltar, Jesus, Pedro, tu me amas? 3 vezes, né?
porque Pedro tinha negado 3 vezes. Judas não se deu essa oportunidade e cometeu suicídio. Judas errou, Judas se deixou manipular pelas autoridades do templo, que estavam querendo matar Jesus. Judas era o único que não era da Galileia, lá da região mais pobre. Judas era de outra cidade, por isso o nome dele é Iscariotes, que é o nome da cidade da onde ele vinha, que era no sul, ali próximo a Jerusalém. Então, Judas provavelmente era o mais culto, o mais preparado, o mais estudado. Tanto é que ele era o tesoureiro do grupo. Você não dá a bolsa de administração para qualquer um, você dá para o cara mais confiável. Era esse, Judas. Então, provavelmente é o que tinha mais contato com as autoridades, já que ele era ali da região do sul, próximo a Jerusalém. Só que Judas, eu vou falar uma coisa aqui, que é uma opinião minha. Tá. Presta atenção. Não está isso no catecismo da igreja, tá? Nem na Bíblia. É opinião minha. Não preciso concordar porque eu disse. Se quiser concordar, concorde, mas não porque eu disse. Pensa aí com seus neurônios. Judas é pecador, Judas errou, Judas recebeu de Jesus uma palavra dura, era melhor que não tivesse nascido. Não é brincadeira isso. Mas eu tenho a impressão que Judas foi um cara sincero. Por quê? Porque ele não suportou passar uma noite com a ideia de ter traído Jesus. Quando ele viu o M que ele fez, ele foi lá, devolveu o dinheiro, jogou para os sacerdotes que tinham pago a ele e se matou. Ele não suportou o peso de ter traído Jesus, ou seja, de ter ganho 30 moedas de prata em cima da venda de Jesus. E aí, olhando assim, se eu abrir minha janela, eu vejo um bocado de gente que ganha bilhões mentindo em nome de Jesus e dormem tranquilamente. Então, eu tenho a impressão que Judas foi sincero. Se Judas está no céu, no inferno, purgatório, isso eu não tenho nada com isso, isso é coisa de Judas com Deus. Não tenho nada com isso. Mas eu acho que percebo ali uma sinceridade nele. Só isso que eu posso dizer. Perfeito, perfeito. E a gente, quando abre essa janela aí, a gente vê muita coisa, né? Não que a gente esteja indicando alguma coisa, né? Mas a gente, é só você abrir aí. Abre, né? A janela e olha. Exatamente. E eu aproveito esse momento para convidar você. Ó, se você chegou até agora, nesse momento desse podcast, ainda não deixou o seu like, eu acho que vale a pena, né? Você deixar a sua curtida aqui nesse episódio e, com certeza, dentro de tudo que a gente já conversou aqui, já pipocou aí muitas ideias aí, muitas perguntas na sua cabeça, e é a hora de você deixar aqui nos comentários que a Thalia vai ficar de olho que no nosso próximo episódio a gente pode trazer a sua pergunta para o Carlos poder estar respondendo. E, inclusive, além do canal aqui no YouTube, tem o perfil lá no Instagram, Católicos Querem Saber, que também vai ser sempre aberta uma caixinha de perguntas que pode deixar a sua pergunta lá. E, inclusive, nós deixamos, né, para esse episódio lá no Instagram. Como é o primeiro, no YouTube não teve, né? Não tem ainda, vai ser a partir desse. Mas lá no Instagram
já deixamos uma caixinha e já temos perguntas aqui dos seguidores do Católicos Querem Saber, e aí a gente vai trazer, né, da sua audiência fiel aí. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui as perguntas que foram enviadas lá no Instagram. Eu falo o nome das pessoas que perguntaram ou só a pergunta? Sei lá. Aí a pergunta é pública, né? O pessoal põe lá. Tá, vamos lá. Pode falar o nome, fala assim. Pode falar, o pessoal né? gosta de... Um abraço para você, ele gosta. Vamos lá, a Jocinete dos Abraço, Santos. Jocinete! Qual a forma correta de fazer jejum? Essa é boa. Tem 4 tipos, né, de jejum assim, mais famosos. Tem o chamado jejum da igreja, que você toma um café da manhã, antes das 9, e depois faz mais uma refeição ao longo do dia, ou almoço ou janta. Tem um outro jejum que é o jejum a pão e água. Você toma um café da manhã, sempre toma um café da manhã, antes das 9, depois passa o dia a pão e água. Não tem quantidade, né? Tem o jejum de líquidos, você toma um café da manhã, antes das 9, e ao longo do dia só toma líquidos. Aí pode ser suco, vitamina, água, líquidos. E tem o jejum total, que você toma o café da manhã e só bebe água ao longo do dia. Você pode escolher qualquer um. Eu recomendo que escolha o jejum que tem mais a ver com a sua capacidade física, porque jejum, presta atenção, aí é que é o ponto. Jejum não é provar nada para ninguém, não é provar nada para Deus, não é vou fazer um sacrifício para que Deus me dê tal coisa. Ele é Pai, gente, pelo amor de Deus. Isso é tentar a Deus, para com isso. Vou fazer aqui porque Deus... Não é um Deus malvado, né? Só vou te atender se você sofrer. Aí você sofre, e Deus, agora sim. É uma coisa horrorosa, não é nada disso que é o jejum. O jejum é o quê? Segundo a fé católica, jejum é um treinamento. Você vai treinar seu autocontrole. Então, do mesmo jeito que eu vou passar um dia comendo menos ou não comendo nada, eu estou dando não para a comida, eu estou treinando a dizer não. Quando eu estiver numa situação de pecado, eu estou mais forte para dizer não. Isso é o sentido, é um treino. Penitência é treinamento. Então, eu vou fazer um jejum de, sei lá, o pessoal na quaresma faz de cerveja, né? Um exemplo. Fazer um jejum de cerveja na quaresma. Para quê? Ah, porque eu quero conquistar tal coisa. Isso não é jejum, isso é negociação com Deus, não tem nada a ver. Então eu vou fazer um jejum de cerveja na quaresma. Para quê? Para eu treinar meu autocontrole. Então, quando alguém me ofereceu alguma coisa errada, eu estou treinado para dizer não. Já disse não para cerveja, já disse não para comida, já disse não para chocolate, agora eu digo não para o pecado. Esse é o sentido. Então, faz assim que eu acho que vai ser bom para você. Top demais. Cristiano Rocha. Abraço, Cristiano. Quando Jesus teve consciência que era Deus? Bom, não se tem isso no Evangelho, né? Quando é que ele tem essa consciência? Alguns dizem que é quando ele foi batizado. E aí veio o Espírito Santo sobre ele. Mas aos 12 anos ele já tem uma atitude de ficar lá no templo interrogando aos doutores da lei. Isso é uma questão muito de debate teológico. É de imaginação teológica. Porque a gente não tem nenhuma evidência no texto bíblico de quando Jesus teria tomado essa consciência. O que a gente sabe é que ele é Deus, é Deus que se fez homem, a palavra se fez homem.
Agora, o desenvolvimento disso dentro da consciência dele, a gente não tem. A gente tem em João capítulo 7 uma discussão de Jesus com os fariseus e alguém fala com ele assim, ó, nem estudo você tem? Como é que você sabe isso tudo? Onde você estudou? Então, Jesus não aprendeu isso de alguém, né? Ele não teve estudo, ele não foi... Jesus foi na Índia estudar, Jesus estudou budismo, falam isso. O texto do Evangelho diz que ele não estudou nada. Então, essa consciência foi aflorando no crescimento dele. Agora, precisar a quando ele teve a consciência, eu, pelo menos, não tenho essa informação e não vou ficar aqui especulando. Certo. Igleia Brasil, acho que é assim que é o nome que está aqui. Abraço, Egleia? Igleia. Egleia Brasil. Isso aí. Existiu realmente a ressurreição de Lázaro? Sim, o texto do Evangelho diz, João diz, inclusive, que foi esse o motivo final das autoridades religiosas, dos sacerdotes, quererem matar Jesus. A narrativa está em João capítulo 11, e ali, quando chega ao final, quando Jesus ressuscita Lázaro, os sacerdotes se reúnem e falam, agora tem que matar ele, porque agora ninguém vai controlar mais. Então, é uma cena muito importante, com muitos detalhes interessantes, mas que culmina na decisão de matar Jesus. Interessante, né? E nessa cena, né, Jesus chora também, né? Ele se entristece, né? Aí que tá o detalhe, tem um detalhe aí. Você pode falar do detalhe? Porque eu acho interessante, né? Porque... Ele chora por quê? Não sei. Não, você falou, você pensa alguma coisa. Tá, beleza. Posso falar então o que eu penso? Claro. Tá, então beleza. Eu acho que ele se entristeceu, mesmo sabendo que ele poderia ressuscitar, ali pela amizade e pelo contexto em geral das pessoas estarem ali sentidas pela morte de uma pessoa que era querida provavelmente ali por todos, né? Tinha ali as irmãs dele ali lamentando. Jesus se compadeceu do sofrimento das pessoas. Não que ele achava que ele talvez não iria ressuscitar o Lázaro, mas sim pelo sentimento que estava ali em volta pela morte de Lázaro. Tá certo. Acertei? Não. A pergunta de R$1 milhão. Perdeu R$1 milhão. O verbo grego, porque o evangelho foi escrito em grego, né? Tá. O verbo de Jesus chorou, o chorou que é utilizado no texto em grego. Em português não tem essa diferença, mas no grego tem. É um verbo de chorar de indignação, não é de tristeza. Ele chorou de indignação. Com o quê? Com todo aquele movimento de luto e de choro e de desespero, indignação com que a morte é capaz de fazer com as pessoas, abalar as pessoas, machucar as pessoas, indignação pela falta de fé, que as irmãs debateram com ele, né? Mas ele a Marta, já está 4 dias sepultado. Então, é essa indignação do que o peso da morte faz, a indignação de Jesus com a morte, a indignação de Jesus com o fato de causar aquele mal, com o fato das pessoas não saberem lidar com a perda, de sofrerem muito. Então, é uma indignação, não uma tristeza. Porque se ele ia ressuscitar Lázaro, e ele sabia disso, não tinha tristeza. Inclusive, aí que a gente vai pegando o detalhe, quando vão lá dar notícia a ele de que Lázaro está doente, está mal, e ele fala, vou ficar aqui mais 2 dias. Ele fala, eu vou, mas ele fica lá 2 dias, ele não corre não. Jesus podia ter chegado em poucas horas ali, ele estava perto, mas não, ele não vai. Ele deixa o cara até morrer, e ele fala assim, essa doença de Lázaro vai servir para a glória de Deus. Está no começo do texto. Então, não é tristeza porque Lázaro morreu. É indignação,
por ver como as pessoas lidam mal com a morte. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. E interessante que Lázaro depois morreu de novo, né? Morreu. Porque ali, o termo, até aí entra um termo técnico, né, que o texto do Evangelho traz como ressurreição, mas o termo técnico seria revitalização. Porque ressurreição é o corpo glorioso, que não morre mais. Uhum. Ali, Jesus revitalizou Lázaro. Ele não teve uma ressurreição gloriosa para a vida eterna. Foi uma revitalização. Sim. Não me assustaria se aparecesse alguém falando, eu sou o Lázaro, tá? Eu fui ressuscitado, eu sou o Lázaro. Mas não é uma revitalização, um termo técnico, né? Sim. Rosemary Cosme. Abraço, Rosemary Cosme. Segundo a Bíblia, como deve viver e agir uma mulher divorciada dentro da igreja? Rapaz, que pergunta boa. Isso dá um podcast. Dá, vamos fazer. Inclusive, eu vou fazer um aulão, agora no mês de agosto, com o tema O que a igreja tem a dizer aos casais em segunda união. Vai ser um aulão que nós vamos ter agora. Bom, primeiro, a Bíblia não diz nada sobre isso. Ela pergunta o que a Bíblia diz. A Bíblia não diz nada sobre isso. O que a Bíblia traz de Jesus com esse tipo de situação é o que eu comentei até de Jesus com a samaritana. Que a samaritana tinha já tido 5 casamentos e estava com um cara que nem era dela. O texto diz isso, eu não sei o que significa. Tá com um homem que não é seu, eu não sei. Mas estava lá, era uma situação complexa, a da samaritana. E Jesus chega para a samaritana e fala, te darei de beber a água da vida. E depois Jesus vai para a casa dela, no final do texto, e fica lá 2 dias. Na casa da samaritana, uma situação matrimonial irregular. Ok? Uhum. Muito bem. Então, a Bíblia não vai falar o que uma divorciada faz dentro da igreja. Mas a gente tem a igreja dizendo. A gente tem a posição da Igreja Católica. E eu recomendo todos lerem uma encíclica do Papa Francisco chamada Amoris Laetitia, a alegria do amor. É o nome em português, né? Fala-se em latim, Amoris Laetitia. E essa encíclica tem no capítulo 8 um texto que o Papa Francisco põe para a igreja refletir sobre as pessoas que estão em situação irregular. Então vamos lá. Se ela, que está me escrevendo, está divorciada e não está em outra relação, ok, ela está divorciada, ela frequenta normalmente a igreja, comunga, mesma coisa, não tem problema nenhum, não tem impedimento nenhum. Mas se ela é divorciada e está em um novo relacionamento, aí ela entra no caso de segunda união, que hoje até se fala em nova união, porque pode ser segunda, terceira, quarta, uma nova união. Uhum. Ela está em uma situação de nova união e ela se encaixa em casos chamados irregulares, entre 200 mil aspas, irregulares, né? E não está dentro do sacramento do matrimônio, isso aí. Então, neste caso em que ela está divorciada e em uma segunda união, aí o que é que o Papa Francisco orienta lá na Amoris Laetitia? Que procure o padre e coloque para o padre a situação que está acontecendo. Porque tem muita gente divorciada, Tiago, que não está divorciada porque ela quis estar divorciada. Não, ela foi um processo. E só quem passa por um divórcio é que sabe a dor, o problema, o constrangimento, que é terrível. Então, você está numa situação de divórcio e está numa segunda união, te coloca numa posição à parte, assim, é uma posição irregular. Muito bem. Só que aí que está o detalhe.
Falo muito isso, né? Tem que parar com isso. Você tem pessoas que estão em segunda união e que não estão em condição de pecado. Tem gente que está divorciado em segunda união e que não está em situação de pecado. O pessoal com a pedra na mão vai dizer que está. Mas é o pessoal com a pedra na mão. A Igreja Católica, o Papa Francisco, que não tem pedra na mão, diz, nem todos estão. Aí tem que ver cada caso. Então, o que eu recomendo a ela? Se é esse o caso dela, eu não sei. Procure o padre dela e exponha a situação, converse. Porque há casais recasados, ou seja, de uma nova união, que comungam normalmente. Sim. E ainda que aí é análise de caso a caso. E ainda tem a probabilidade da nulidade matrimonial, se for o caso. Isso, aí entra na questão da nulidade, mas aí primeiro procure o padre. Sim. E ele vai orientar o que fazer. Perfeito. A última pergunta dessa sequência, desse primeiro episódio, é da própria... A última já? É a última. É a última. Para finalizar. Agora que estava bom. Olha, e aquele gostinho de quero mais para o próximo episódio. E você que está aí, ainda não deixou o seu like, aqui, ó, deixa seu curtir, ajuda demais o nosso canal. E já tô falando nosso já peguei intimidade mesmo, já, olha. É nosso. Ajuda demais o nosso canal. E é como que o Carlos falou, não é para ter seguidores e, nossa, eu vou seguir o Carlos. Não, é para que a mensagem chegue mais longe, para que a verdade chegue mais longe, né? É a própria Egleia Brasil que perguntou novamente e ela disse o seguinte: por que Israel foi escolhido para acolher o povo de Deus? Você vai fechar com essa, Tiagão? Aham, eu deixei essa para o final de motivos óbvios. Rapaz, isso aí é uma história longa, hein? Bom, a pergunta é, por que Deus escolheu Israel? Isso. Não é? O que nós temos na Bíblia, e Paulo comenta isso, capítulos 9, 10 e 11 de Romanos... Aí você dá uma lida lá, Romanos 9, 10 e 11, Paulo fala muito dessa eleição de Israel. E o que nós sabemos é que Deus escolheu Israel porque Israel era pecador. Porque Israel sempre foi uma nação indócil, dura. Você vê que a Bíblia o tempo todo dá paulada em Israel, povo de dura cerviz, povo duro, povo difícil. E o que Paulo vai chegar a uma conclusão é que Deus escolheu Israel para mostrar sua misericórdia com Israel. Da mesma forma como depois de Israel, Deus mostrou sua misericórdia com todos os outros povos. Então, Paulo termina o capítulo 11 de Romanos dizendo: Deus colocou todo mundo debaixo da imperfeição para mostrar sua misericórdia com todos. Então, a eleição de Israel não é porque Israel é uma nação suprema, superior, maravilhosa, é porque é uma nação de gente pecadora e ele veio para os pecadores. Porque a escolha de Israel, o final dessa escolha é o quê? Jesus. O objetivo é Jesus. Todas as promessas que são feitas ao longo do Antigo Testamento culminam em Jesus. Ele encerra essa história. E esse Israel que tem hoje, polêmica, hein? Acende a luzinha da polêmica, pem. Esse Israel que tem hoje, que o pessoal aí está quase numa idolatria de Israel, com bandeira de Israel, esse Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel bíblico. Esse Israel de hoje é de 1948 para cá. Não é o Israel bíblico. É um Israel imposto ali naquele território. Por questões de petróleo, aí tem que estudar um pouquinho política internacional. Agora, o Israel bíblico, as promessas para o Israel bíblico, terminou em Cristo. E a boa nova do Evangelho é que agora Deus é para todos, não é só mais de Israel. E aí Paulo é que faz esse trabalho de levar Deus para outras nações, para os romanos, para os gregos,
para todo mundo que não tinha essa notícia, porque era de Israel, era o Deus de Israel. Agora é o Deus do mundo todo. O evangelho é para pregar no mundo inteiro. Então, essa fixação em Israel, que está tendo hoje, e tem bons motivos para isso, bons entre aspas, né? Depois, se você quiser, eu falo. Não tem nada a ver com o que o Novo Testamento traz. Certo. Essa fixação que você está falando, né, e a gente vê isso acontecendo, tem partido muito de uma ala cristã para com Israel. Mas os próprios judeus, atuais judeus de hoje, existe ainda uma semelhança com esse povo do Antigo Testamento, por exemplo? Já mudou? Como que hoje é essa relação do judaísmo com o Estado de Israel? Você disse que a partir de 1948 já não é mais a mesma coisa, né? Como que é essa relação de judeu com o Estado de Israel? É porque o Israel bíblico, ele acabou 70 anos depois de Cristo. 70 anos depois de Cristo, Roma invadiu a região toda ali, Jerusalém sobretudo, e destruiu tudo. Destruiu o templo, destruiu tudo. Acabou. Mudou até o nome de Jerusalém. Passou a ser Hélia Capitolina. Acabou a cidade, acabou Israel, acabou tudo. Aí os romanos mudaram toda a região. Depois veio o Império Otomano, que era o Império dos Turcos. Assumiu. Ficou lá, 800 anos o Império Turco. Aí, em 1948, refizeram ali o Estado de Israel, mas eles queriam fazer um Estado onde se pudesse ter acesso à região por causa de petróleo, que estava na mão dos árabes. Então, reconstrói Israel nesse contexto. Dá o nome de Israel por quê? Porque é um nome que pega e que todo mundo defende, porque é da Bíblia. Então, é mais uma bandeira ideológica do que um fato real aquilo ali. Então, se reconstrói esse Estado de Israel de 1948 para cá, que não é o Israel bíblico. O Israel bíblico acabou. Você tem os judeus que mantêm a tradição judaica, mas tem muito mais judeu fora de Israel do que judeu em Israel. E os próprios judeus, uma grande parte dos judeus são ateus. Sabia dessa? Não. Não, porque eles cultuam muito a história deles, mas a crença em Deus muitos já nem têm mais. Muitos judeus são ateus. Interessante. E outra, nem cristãos são. Então, o que cristão tem que estar enrolado em bandeira de Israel? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas tem a ver. Por quê? A gente tem hoje, vigorando muito, uma teologia chamada teologia do domínio. Eu dei uma aula de 2 horas para os meus alunos sobre essa teologia. Teologia do domínio é o quê? É essa tentativa dos cristãos tomarem os poderes. Os cristãos tomarem governos. Isso parte dos Estados Unidos e aqui no Brasil e em vários lugares do mundo está tendo esse fenômeno de um movimento protestante do sul dos Estados Unidos querendo tomar poderes. E aí, você não consegue tomar poder usando Jesus. Porque Jesus é o contrário disso. Jesus é aquele que quiser ser o maior que sirva. Você não consegue tomar poder em nome de Jesus, né? Falando o que Jesus falava. Então você tira Jesus de cena, põe Israel. Israel é a terra prometida, o povo lutava por Israel, guerras em nome de Israel, Israel é a vitoriosa de Deus, ou seja, com o histórico do Antigo Testamento que Israel traz, dá para você usar para dominar. Agora, deixa Jesus apenas como uma isca e por trás o que se ensina é Antigo Testamento, é Israel,
é o povo santo, é o povo eleito, é o povo que vai dominar os outros povos. Toda a conversa bélica do Antigo Testamento. E aí você está vendo igrejas colocando bandeira de Israel nos púlpitos, marcha de Jesus, marcha para Jesus. Esse ano teve uma bandeira de Israel enorme, de metros, marcha para Jesus, bandeira de Israel. Você está entendendo o problema? Sim. É problema, hein? Eu lembro que quando a gente teve aquela polêmica, né? A gente até falou no Ar Podcast, quando você esteve aqui, sobre o que estava acontecendo na época, né? É algo simples. Quem defende muito a questão de Israel, eles nem acreditam em Jesus. Então, Não. Outro dia mostrou aí na internet um pastor que foi lá para o Muro das Lamentações, que é o que sobrou do templo que Roma destruiu. Ele, abrindo o Novo Testamento, falando de Jesus, os judeus fizeram um cerco em volta dele e ficaram zombando dele para que ele saísse fora. Ou seja, Israel não tem nada a ver com Jesus. Esse Israel de hoje não tem nada a ver com o Israel bíblico. E o pessoal se agarrando em bandeira de Israel por ideologia política que vem da teologia do domínio protestante dos Estados Unidos. Sim. É uma maçaroca na cabeça do povo. Aí a gente termina voltando ao início que você disse. É muita informação e formação é zero. Sim, aí entra os simbolismos, né? Que serve tudo com forma de segurar as pessoas. É porque o pessoal é assim, Tiago. Falou de Bíblia, todo mundo, que maravilha, está falando de Bíblia. Rapaz, a Bíblia é muito perigosa. Se você usar isso aqui como objeto de controle das pessoas, isso é muito perigoso. É verdade. Ótima reflexão para a gente poder caminhando aí para o final do nosso Católicos Querem Saber podcast, nosso primeiro episódio, e tivemos muitos assuntos interessantes aqui. A gente conversou sobre muitas coisas legais e, com certeza, vale a pena você voltar lá no começo do episódio e assistir com papel e caneta na mão e anotar tudinho para reforçar o seu estudo. Você gostou, Tiago? Eu gostei demais. E você? É o seu primeiro. Thalia, tá ali nos bastidores. Gostou? Depois tem que mostrar a Thalia aqui, que ela é muito mais bonita que você. É verdade. Então, eu acho que a gente pode até um episódio ou outro trocar. Eu fico lá, ela fica aqui. Eu acho que pode trocar sempre. Mas aqui, você já tem uma mulher que te acompanha, né? A Fabienne, né? Fabienne, aí agora... a Fabienne, qualquer dia a gente vai trazer ela também aqui. Vamos sim, para poder colaborar nas perguntas também. Claro. E Carlos, faça a honra aí para a gente poder encerrar o nosso podcast e convidando já para o próximo episódio também. Fica voando. Então, a ideia nossa é a seguinte, vamos ver se você vai aprovar. Preste atenção. Todo domingo vai sair um episódio novo do nosso podcast. Então, você vai ter no domingo a publicação do vídeo inteiro, do bate-papo todo, 1h30 de bate-papo, todo domingo. 15h ele sai, porque o pessoal vai à missa ou domingo de manhã ou domingo à noite. Isso. Então, domingo à tarde, se não tiver visita, aí você assiste. Se não, você assiste mais tarde, aí o horário que você quiser, porque vai ficar gravado, vai publicar 15h todo domingo. A gente está concorrendo com o Celso Portiolli aqui, Isso. Certo? Exato. Então, pronto. Aí, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, vai sair um corte de 8, 10, 15 minutos do bate-papo que nós tivemos aqui no domingo. Então, durante a semana, vai saindo os cortes, que aí vai ficar mais fácil, porque vai separar por temas. Então, hoje, vai ter aí um sobre Israel, vai ter um sobre Mateus, vai ter um sobre Leonardo da Vinci, aí vai ficar fácil de separar os temas. E no domingo seguinte, um novo episódio, sempre às 15h, de domingo a domingo. Aqui funcionamos 24 horas por dia. 24 horas no ar. Exatamente. E aí eu quero que você deixe os seus comentários no sentido de gostei da ideia, faz assim, faz assado, não gostei, muda, dá sugestões de ideias, dá títulos que a gente pode usar aqui, escreva perguntas, participa. Porque o sentido disso aqui é a sua participação.
Rede social é assim, você tem que participar. Se não tiver participação, eu e o Thiago vamos ficar aqui sozinho e aí a gente não precisa gravar. A gente vai ali para a lanchonete, ele paga o lanche e a gente bate papo lá. Mas se você gostar, a gente grava e traz para cá, tá bom? É isso aí. Então, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo corte e o nosso próximo episódio, né, Carlos? Deixa eu encerrar com uma frase padrão. Isso. Assista de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tchau, tchau.